Começar, a gente começa. Vamos começando? Vamos apresentando, se for Vamos. chegando mais alguém, eu dou umas Isso. bisbilhotadas aqui, eu tenho medo de esquecer. Se alguém Eu falar vou no... ficar aberta aqui também, no Telegram, pode ficar tranquila. Vou até desligar meu. Então, bora lá, bora começar, tá gravando agora oficialmente, não pode mais colocar o dedo no nariz. Primeira coisa, ruídos podem acontecer, porque eu não consegui colocar as crianças para dormir antes, invasões também podem acontecer, mas estamos juntos. Gente, me apresentando, acho que todas já viram o vídeo, todas viram e testaram as crenças? Sim? Apareceram Sim. muitas aí? A Gabi e a Ali estão sem câmera, eu não sei, mas vão colocando aqui, depois a gente vai conversando. Então, a gente vai mais rápido, já que estamos testados, já entendemos um pouquinho do conceito, a gente vai mais rápido aqui. O meu trabalho, o meu foco principal de trabalho não é emagrecimento, mas quando a gente fala de crenças, isso é para tudo na nossa vida, né? Crenças, hábitos, comportamento, porque tudo está no quê? Eu primeiro vivo uma primeira experiência aí no meu primeiro CTN, vou cristalizando essa experiência, tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi e que eu senti, eu vou cristalizando e isso vão formando as minhas crenças. As minhas crenças é a minha forma como eu vejo o mundo. São as minhas lentes, as lentes que eu uso e que muitas vezes eu acredito que aquilo é uma verdade tão absoluta e eu penso que todo mundo pensa como eu. E aí depois, às vezes, até me espanto quando as pessoas não pensam como eu. Olha só, uma experiência minha. Uma vez, eu tive uma experiência de casamento desastroso da minha mãe e assim foi o meu também, né? Uma vez eu vi um post de uma amiga minha que dizia assim, se eu soubesse que era tão bom casar, teria casado antes. Eu falei, hã? Como assim? Pode ser bom casar? Então, o que é isso? Era a crença que eu tinha com relação a casamento. Eu fiquei assustada com o post dela. Eu falei, como? Existe isso? E isso é para tudo, né? É saúde, é relacionamento, é profissão, relação com filho, com parceiro, com tudo na nossa vida. E então, tudo isso que eu compro, esses pontos de vista que eu compro nessa minha primeira infância, vão se cristalizando conforme eu vou crescendo, e novas sinapses, novos pontos de vista vão sendo formados, e geralmente eles têm uma conexão com aquele primeiro. Nós temos necessidades emocionais de conexão, de liberdade, de segurança. Todos nós temos essa tarefa evolutiva que a gente vive aí no primeiro setênio. Cada pessoa tem uma necessidade maior que a outra e os pais não conseguem, eles são seres humanos antes de ser pais e não conseguem suprir essas necessidades. Certo? Deixa eu pegar minha colinha aqui, eu coloquei alguns pontos importantes para lembrar de falar. Então, aquela lente que eu construí vai trazer experiências na minha vida para que eu valide aquilo. E a gente chama isso de viés confirmatórios. E aí, o que vai acontecer? Os pensamentos que eu tenho, as crenças absolutas, as verdades que eu comprei, eles vão gerar emoções em mim. E essas emoções me levam a ações. E essas ações são os sabotadores. E é onde que a gente se sabota na nossa vida. Tá? Falando de emagrecimento, que não é nem a palavra mais adequada, porque a gente está falando de bem-estar, de corpo, de saúde, né? Além do emagrecimento. Eu acho que um ponto super importante, em primeiro lugar, é a gente se conscientizar de que muitas vezes o peso, a estrutura que a gente quer alcançar já não é mais aquilo que o nosso corpo demanda. O nosso corpo vai mudando ao longo da nossa vida, e às vezes a gente se frustra para não conseguir chegar no peso X, mas aquele peso X já não faz mais sentido para o meu corpo, né? O meu corpo ele vai mudando. Eu, por exemplo, era uma tábua, não tinha nem peito. Hoje eu falo, parece que eu coloquei silicone. De onde surgiu isso? Me conta, não sei. Mas, enfim, eu gostaria, inclusive, que vocês testassem o peso ideal de vocês. Todo mundo aprendeu a forma de testar, da mãozinha e do sim e não, né? Todo mundo está no peso ideal aqui? É uma brincadeira isso.
Não necessariamente, às vezes a gente tá lá. Mas a Kelly eu tenho certeza que ela tá, só isso, a única certeza que eu tenho. Vamos testar? Olha, eu caí de Falar da Kelly é sacanagem. Eu caí de costa quando eu testei e o peso que eu queria chegar não era o peso que meu corpo queria. Vamos testar? Então, testa aí, sim ou não. Testa agora já, sim e não. Na mão ou no corpo? Ou da forma como melhor. Na mão eu não senti muita diferença. Não sentiu Senti firmeza? mais em pé. Ó, a mão é Não. assim, ó. Sim, sim, sim. Parou. Ó, viu? Que essa aqui já subiu. Aí Tá. você ajusta de novo, ó. Ajusta os dedos. Não, não, não. Parou. Ó, não, não, não. Ó. Sim, sim, sim. Ah, tá. Percebeu? Minha direita é sim e minha esquerda é não. É, a minha esquerda é sim, a minha direita é não. A minha também é direita, que é não. Ah, é? Ainda bem, amiga. Já tô achando que eu era a única normal. Então, o que vocês acreditam como peso ideal? Fala, corpo. Verdade. Meu peso ideal é... E aí coloco e falo o peso. Que eu tô hoje? Ou O que eu você queria ter? acredita que é ideal. O que você queria ter, que é o que você acredita que é ideal. Meu peso ideal é... Pra Não? mim deu sim. Pra sim? mim deu sim. É? Eu fiz 2 testes, fiz um colocando um peso que eu jamais quero ficar, e deu não, graças a Deus, e fiz o segundo do que eu acho que deveria chegar, e deu sim. Então tá alinhado, porque assim, o que eu queria chegar era 60, que era o que eu pesei a maior parte da minha vida. E aí começou a dar não, 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 eu fui aumentando. Eu falei, não pode ser. Aí fui aumentando. 69. Ficou no 67. Vou ter que calcular aqui para chegar ao meu peso. O que quiserem... é ideal não deu, não. Eu acho que eu estou me ajudando. Baixa barreiras é importante. Que nossa mente interfere também no teste. Nesse teste. Mas depois validem o que... Nesse teste aqui, eu confesso que eu me surpreendi com muitos não e com muitos sims aqui. Então, e aí é que a gente já entra até nessa parte, né? Quando eu acho que eu comentei lá naquele vídeo que eu gravei, que nós temos vários níveis de crenças. Recapitulando um pouquinho aqui. A gente tem o nível que está lá no meu nível primário, que é isso que eu absorvi nessa minha primeira infância, que é o que a ciência fala, é o que a gente estuda, né? Mas, além disso, eu também tenho o DNA, que a ciência também traz, que no meu DNA eu vou no médico, o médico pergunta quais doenças tem seu pai, quais doenças tem sua mãe, porque está ali no meu DNA. E aí, para quem vai um pouquinho mais para o lado da espiritualidade, é o que o Theta Healing nos traz, eu tenho o meu nível de alma, que é a experiência que a minha alma veio viver, e o meu nível de vidas passadas e o meu nível histórico também, né? O nível histórico, acho que também a ciência já está trazendo isso do nosso campo morfogenético, que eu acabo respirando, que todo mundo respira, como se eu estivesse dentro de uma bolsa, dentro de uma placenta, né? Estamos todos navegando dentro de uma placenta. Então, essas crenças, elas podem estar instaladas em qualquer um desses níveis ou em mais de um desses níveis. Quando a gente limpa, a gente já pede para limpar em todos. Quando a gente fala de emagrecimento, de peso, de corpo, ela tem muita conexão com a minha história, com a minha ancestralidade, na verdade, muito antes da minha ancestralidade, lá desde os primórdios. Por quê? Porque lá atrás a gente vivia em bandos, a gente precisava de um do outro para poder caçar. E o que a gente fazia? A gente concentrava a energia, né? Então, o meu corpo ele tem uma tendência a reter energia, ele não quer perder energia. O nosso cérebro, a primeira grande tarefa dele é garantir a sobrevivência. E para ele garantir a sobrevivência, ele não pode deixar a gente passar fome, né, gente? Olha só, ele não pode deixar a gente passar fome. E outras crenças que também vêm desde lá dos antigos,
a questão da gente precisar um do outro, da gente viver em sociedade. E essas questões de corpo também traz muitas crenças de aceitação, pertencimento. Será que se eu ficar no meu peso ideal, vou ser aceita pelo meu parceiro? Será que eu vou pertencer à minha família, já que a minha família é toda gordinha? Né? Então, essas são crenças que ficam muito enraizadas na gente. Então, esses são pontos bem importantes para a gente observar. E outra coisa, antigamente os reis, os monarcas, né, as pessoas bem abastadas, eram fortes, porque eles tinham abundância e comiam de tudo, do bem e do melhor. E quando a gente fala que é uma pessoa mais magra, já é aquela pessoa mais pobre, né, os mendigos. E aí, quando a gente fala para o nosso cérebro que eu quero emagrecer, inconscientemente meu cérebro fala assim: não vai ficar magrinha não, minha filha, você vai passar fome, pode passar fome não, senão você morre, tem que garantir a sua sobrevivência aqui. Então, a gente já mudar a linguagem, lembra que eu falei, tá todo mundo magrinha, já falei, bora mudar essa linguagem aí, não vou ficar magra não, vou ficar esbelta, vou ficar forte, vou ficar, sei lá, gostosa, o que vocês quiserem ficar, certo? E aí, aquela atividade que eu propus da mensagem, né, da gente falar que quanto mais eu como, a cada bocado que eu como, eu fico satisfeita facilmente. É o que a gente está comandando para o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele acaba aprendendo a se saciar a cada bocado que eu como. Uma coisa que eu estudo muito também é um curso em milagres. E um curso em milagres, ele fala que o nosso corpo, ele tem um mantra do curso em milagres que eu gosto de usar bastante, que é assim: eu não sou um corpo, eu sou um ser infinito. Eu não lembro se é exatamente esse, eu sou um ser infinito, eu acho que não era exatamente esse. Mas assim, eu não sou um corpo. O que ele quer trazer é que assim, o meu corpo é uma ferramenta para expressar a minha ação aqui no plano terrestre. A gente tirar esse foco do corpo de estar de acordo com o que a sociedade demanda da gente, né? Linda, maravilhosa. E hoje vocês viram, né? Na live eu estava toda bonitinha, que eu coloquei o filtro do Instagram. Agora eu já não estou tão bonitinha assim. Né? Então, agora tudo aquilo que as artistas podiam usar, a gente também está usando aí, né? Então é a gente olhar para o nosso corpo, dar bom dia para o nosso corpo, olhar com mais amor, cuidar dele, e conforme a gente vai permitindo o nosso corpo expressar o que ele quer, a gente vai se comunicando, criando essa relação com o nosso corpo, a gente vai mudando os nossos hábitos com mais facilidade, né? Que é difícil. E aí, muitas vezes, a gente entra num ritmo, por exemplo, o desafio de 30 dias, a primeira semana foi uma coisa, a segunda já foi outra, a terceira outra, a quarta eu fugi, né? Fugi do desafio. Por quê que isso acontece? Porque, às vezes, a gente está lá com toda a motivação, mas o meu consciente está querendo muito aquilo, está colocando toda a energia, toda a força, mas o inconsciente ainda tem coisinhas lá. E aí eu limpo essas coisinhas que estão lá e eu consigo ganhar força para avançar. Só que aí chega um determinado momento que eu paro de novo. E aí eu tenho que me perguntar o que se requer para que eu continue, quais são as emoções que estão me paralisando aqui, que estão me travando. O que está acontecendo aqui dentro que está me travando, que eu não estou conseguindo sair desse ponto, né? Mas tem um outro ponto também importante, que não são só crenças, são atitudes, porque o que muda, de fato, são as atitudes. Quando a gente consegue implementar um novo hábito, é lógico que as crenças vão nos ajudar a implementar esse novo hábito, mas a atitude faz com que a gente consiga manter aquele hábito. E aí eu tenho que olhar para onde? O que eu estou ganhando com isso, né? Uma pergunta importante para a gente fazer. O que de melhor vai acontecer se eu chegar lá no corpo? Imagina o corpo que você quer. O que de melhor pode acontecer se eu chegar nesse corpo? O que de pior pode acontecer se eu chegar nesse corpo? E aí pode vir muitos insights. Putz, se eu chegar nesse corpo, aí eu vou chamar a atenção do outro sexo, ou do mesmo sexo, né? Depende aí das preferências. E, de repente, eu não quero chamar atenção por qualquer motivo. O corpo, ele geralmente traz uma camada de proteção e a gente tende a inchar quando a gente está inseguro. A gente tende a inchar quando a gente está se esforçando muito para entender o ponto de vista de outras pessoas. Isso faz com que a gente inche, com que a gente
adquira esse tamanho maior. Então, o que mais? Dúvidas até aqui? Não? Tudo certo? Só uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala disso, até uma coisa que eu comentei com a Kelly quando eu fui fazer a avaliação lá em fevereiro, eu até comentei com ela, falei assim, Kelly, chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo, eu estava numa tocada boa dentro desse processo de pandemia aí, mantendo o peso, porque o meu foco estava, eu sabia que eu não ia conseguir emagrecer horrores nesse movimento que eu parei totalmente da minha vida louca, que era antes, para um movimento parado, sentado na cadeira, ou seja, uma inércia total, né? Então, o meu foco era tomar cuidado com a boca para não emagrecer, para não engordar. E aí eu fui conseguindo manter por uns 6 meses. Só que chegou uma hora que eu vi começou a subir meio quilo, 200 gramas, mais 300, mais 400. Eu falei, meu Deus, começou a me dar um desespero. Eu falei, daqui a pouco eu tô do tamanho que eu estava grávida do meu primeiro filho. Só que eu não conseguia mais. Eu não queria tomar remédio, não quero jamais fazer isso. Então, eu começou a me bater um desespero, fazer uns exercícios, parar de comer, sabe assim, fazer umas coisas meio loucas. Só que eu via que não era só isso, né? Que a mente da gente, ela tá travando e de repente tá segurando toda aquela gordura que está entrando ali dentro, ela tá segurando fortemente. Aí por isso que eu até falei para ela, falei, Kelly, quando tiver aí o Connect, eu vou entrar com certeza, porque é um estímulo que faz você ver as outras pessoas que também têm as mesmas situações, né? Porque todo mundo aqui, ninguém entra lá dizendo assim, não, já tenho um corpo maravilhoso e eu vou entrar para ficar mais maravilhosa ainda. Não, a gente entra porque a gente tem alguma necessidade, tá na para dor, sair da né? inércia. Tem alguma dor, né? Então, são pessoas ali que se unem naquele game que facilita. Tanto é que, para mim, foi super benéfico. Então, dá para ver que é a cabeça que manda tudo, não é só fazer dieta, fazer exercício, não. A cabeça também tem que estar junto para o negócio acontecer. Tem que ser os 3, é uma tríade, né? Um triângulozinho ali que as 3 coisas têm que se conectar, né? A Vanessa falou um negócio legal no dia do vídeo, que eu até fiquei pensando depois, assim, a gente até começar a pensar nisso, sobre as camadas, né? Que a gente começa a acumular problemas, acumular até tarefas, começar a se cobrar demais, e a gente começa a criar umas camadas e que ela vai pesar mesmo, né? Por isso, quando a gente não está bem, não adianta falar que está no peso ideal, você não está bem. Eu achei muito legal você falar desse negócio de camadas aí, eu fiquei tentando... É verdade, são nossas camadas de proteção. É difícil a gente fazer dieta quando a gente não está bem. E mais do que isso, quantas vezes a gente não faz dieta e não sai daquele peso? O que tem por detrás disso? Né? O que tem aí atrás do muro dos nossos corações que está impedindo a gente disso? São essas crenças, muitas vezes. E até um outro ponto importante também é com relação à nossa tendência de falar daqueles alimentos que não são bons. Ah, vou comer uma porcariazinha aqui. Né? A linguagem que a gente usa para aquele alimento, nós estamos o quê? Amaldiçoando aquele alimento que não é saudável de porcaria. E como seria se eu falasse que eu vou tomar essa Coca-Cola e ela não vai me engordar? Como seria se eu falasse, eu vou comer esse bolo e ele não vai me engordar? Como seria se eu acreditasse nisso? Como seria se eu permitisse o meu corpo de querer o que ele quer, muitas vezes? Né? Isso não significa, meu corpo, se eu for deixar, ele vai ficar na cerveja com batata frita o dia inteiro. Não é isso, verdade, corpo? Será que é isso mesmo que você quer? Não, uma hora você está empanturrado. É a gente tomar consciência do nosso corpo, se permitir comer aquilo que a gente quer comer, mas também tomar consciência de que o quanto que eu realmente quero. É isso mesmo? Pergunta para o corpo. Você quer mais uma mesmo ou tá bom assim? Muitas vezes a gente vai se surpreender vendo que para o corpo já tá bom aquilo que a gente comeu. Que quem tá querendo que a gente coma mais é a ansiedade, não é o corpo. Né? E outra... Eu vou ter que assumir uma parte que até a Lili vai me confirmar isso aí, que é o meu maior erro, porque eu falo assim, se eu precisar comer um frango sem sal nenhum,
e uma salada, eu vou viver assim, não vai me fazer falta porque eu não sinto necessidade de qualquer outra comida salgada errada, fritura. Porém, eu sou desesperada, minha ansiedade me faz querer o doce, e se eu pudesse, eu tento fazer o maior controle da minha vida para que ele não aconteça, senão eu comia as 3 refeições, e ali vai estar aí para dizer que aí chega no final de semana que quando eu acabo tentando me doar e falar assim, esse é o meu momento de prazer, em vez de eu achar que eu estou tendo prazer com ele, eu me cobro e falo, por que que eu comi? Por que que eu fiz isso com a semana inteira? Então, eu acho que eu faço exatamente isso que você está me falando, que é ótimo ouvir, com o doce. Eu me culpo demais por isso. E aí, a culpa faz com que a gente absorva o negativo daquele alimento. Quando a gente entra nesse processo de culpa, da não permissão, do julgamento, o julgamento é a raiz de todos os males. Faz com que a gente absorva o negativo daquilo, né? E isso acontece com a gente. E uma outra coisa também. Se você é louca pelo doce, você vai atrair pessoas loucas pelo doce. Pessoas fora do corpo. Seres fora do corpo. Para cada um ser encarnado, temos 7 seres encarnados ao nosso redor. E eles estão presos aqui, no planeta. E eles não têm mais esse corpo anímico, mas eles precisam de energia para sobreviver, né? Para conseguir continuar. Aonde que eles vão? Na mesma frequência. O cara que gosta da cerveja vai no cara que gosta da cerveja. O cara que gosta do doce vai no que gosta do doce. Então, por quem eu tô comendo? É por mim mesma que eu tô comendo ou eu tô comendo por mais um monte de gente aqui? Né? Outro dia eu tava aqui criando arte, aí me deu vontade de comer bolinha de amendoim, aqueles amendoinzinhos. Eu fui lá, peguei. Aí eu voltei para cá. Aí eu falei, não quero mais. Aí eu fui lá pegar. Aí eu voltei para cá, não, mas eu quero mais. Eu falei, peraí, eu quero mais? Corpo, você quer mais mesmo? Quem é que tá aqui comigo comendo amendoim? Não é? Mas isso é a gente trazer para consciência tudo isso e ir mudando os nossos hábitos. E para a gente mudar os nossos hábitos, eu vejo que o primeiro passo importante é a intenção. E não é uma intenção do tipo eu quero, porque quando eu quero significa que eu não tenho. Quando eu quero, quando eu preciso, tirar também do vocabulário quero e preciso, porque tudo aquilo que eu quero e que eu preciso é porque eu não tenho. Você pode conseguir tudo na vida, desde que você não precise aquilo, você consiga viver muito bem sem aquilo. A partir do momento que você saiu dessa necessidade absurda, fica muito mais fácil da gente se conectar com aquilo que a gente deseja, que a gente quer, que a gente precisa. Então, uma palavra bacana é eu escolho. Eu escolho chegar no meu peso. Eu escolho isso. E quando eu escolho, quando eu decido, eu tomo ação. E a ação, a escolha, a decisão, ela precisa ser diária. A cada manhã que eu levanto, eu tenho que me comprometer comigo mesma que eu vou fazer a bendita caminhada meia-noite, gente. Não é? Então, é a intenção, a escolha diária. Essa busca diária. A gente brinca, né? Que no game é fácil falar que vai fazer porque está valendo R$500. Mas a intenção não é essa, né? E aí, quando a pessoa começa a pensar que ela não pode, às vezes não está no pódio, não fez tudo, não está dentro do ranking, mas ela viu que ela conseguiu naquele dia. Eu falo que quando eu finalizo uma tarefa, eu sou cheia das organizações lá, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. E principalmente pagar a conta. Eu adoro pagar uma fatura, não que eu queira gastar o meu dinheiro, mas quando eu falo cumprir no prazo, é uma satisfação. Então, o treino é essa obrigação que a gente falava de horário com vocês, é para vocês sentirem no final, sem vocês pensarem, que dava dando prazer realizar. Não conseguir. E isso é super importante, porque quando a gente... Esse é o bacana do gaming, sabe? Porque assim, sabe aquela dieta de segunda-feira, que eu começo na segunda e termino na terça? Então, né? Quem nunca? Quantas vezes a gente não fez isso? Nossa, eu passei 2 anos aí da minha vida fazendo isso. E aí, o que a gente está ensinando para o nosso cérebro? Que a gente não é capaz de cumprir com aquilo que a gente se compromete. Né? E aí a gente vai se sentindo um fracasso, uma porcaria, né? Um lixo. Putz, eu nunca consigo. De novo, eu falei que eu ia fazer e não consegui. Não só em emagrecer, mas em todas as nossas atividades, né? E
O comprometimento com o game faz a gente ensinar para o nosso cérebro que eu consigo sim fazer aquilo, né? E tem um exercício bacana e simples para a gente fazer e implementar na nossa vida, que é o seguinte: o meu cérebro, ele não sabe o tamanho da coisa. Ele não sabe que eu realizar uma atividade grande é maior, é mais desafiador do que eu realizar uma atividade pequena. Então, se vocês passarem durante aí 7 dias, no mínimo, falando para o seu cérebro e mostrando para ele que vocês são capazes de cumprir com aquilo que vocês fazem, vocês estão ensinando, reeducando o seu cérebro de que você é capaz, de que você tem potencial, de que você faz o que você fala. Então, como é que eu faço isso? Eu acordo, o que é a primeira coisa que eu faço a hora que eu acordo? Sei lá, vou colocar minha roupa da academia. Então, eu vou me vestir. Eu estou me vestindo. Eu me vesti. E falar isso, eu vou, eu estou, eu me vesti. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou tomar café da manhã? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu tomei café da manhã. Mas uma atividade que você conseguiu ao cérebro lá. Você conseguiu, olha só, você fez tudo. E eu vou, sei lá, levar meus filhos para a escola. Eu estou levando meus filhos para a escola. Eu levei meus filhos para a escola. Além da gente estar ensinando o nosso cérebro que a gente é capaz, já teve 3 coisas já no meu dia que eu fui capaz de concluir. Além disso, a gente se compromete com a gente mesmo. Bom, vamos supor, eu vou criar uma arte, uma coisa que eu odeio fazer. Eu vou criar uma arte. Eu estou criando uma arte. Eu criei a arte, né? E aquilo que a gente não gosta de fazer, que a gente faz, a gente procrastina. A gente vai lá na internet, dá uma navegada, vai pesquisar alguma coisa e fica por lá. Mas aí, como eu sei que eu tenho que falar que eu concluí, eu falo, opa, peraí, deixa eu concluir, depois eu vejo isso, porque eu me comprometi com esse exercício aqui, né? Então, fica aí a dica de um exercício para vocês fazerem com tudo que vocês forem. Passar 7 dias com as pequenas, grandes, médias coisas, o máximo de coisas possível, vai ensinando o cérebro aí. E o anotar, por exemplo, ao invés de que a gente aprende, tem os 3 canais sensoriais, né? O sinestésico, o auditivo e o visual. De repente, eu sou uma pessoa que adoro riscar depois as coisas, sabe? Eu tenho papel em tudo que é lugar aqui, planner, eu tenho um monte de coisa. E eu passo o dia com isso. Eu ponho de manhã, eu tenho to-do list. Aí eu tenho tudo aquelas coisas ali que eu tenho que fazer e eu adoro no final do dia, já fiz. Ou esse daqui vou levar para amanhã, porque não deu tempo de fazer hoje. Então, eu gosto de organizar minha... Eu também faço isso. Aqui, eu tenho milhares de cadernos, tudo meu. Isso também é super importante, mas aí uma coisa que é importante é a gente anotar como prioridade a quantidade de itens que a gente consegue se comprometer. Porque se a gente coloca aquela lista de to-do para hoje, gigantesca, e eu não consigo fazer nem metade daquilo, eu vou ensinar meu cérebro que eu não sou capaz. Então, a gente não tem condições físicas, tempo na agenda para fazer tudo que a gente tem para fazer. Infelizmente, a nossa agenda vai estar eternamente em aberto. Sinto em dizer. Eu vim da área de produtividade, eu vim da área de gestão de projetos. Mas se for coisa factível, vale ser escrito. Sim. E outra dica também com relação a isso, tenha um vidro, se for possível. Tem um curso de produtividade que eu dava que eu costumava ensinar isso, né? A gente colocar os papeizinhos nos blocos, dividir as atividades, e aí cada post-it, colocar cada atividade num post-it. Terminei essa atividade, eu dobro meu post-it e coloco no vidro. Outra atividade eu dobro e coloco no vidro, dobro e coloco no vidro. E aí você vai vendo, assim, aquele vidro de atividades concluídas enchendo, vai te dando um prazer, né? Olha quanta coisa eu fiz! Então, essa também é um exercício aí para ensinar o cérebro. Às vezes, riscar também é gostoso, rasgar também é gostoso, mas essa do vidro, ela fica bem visual. Olha quanta coisa eu fiz aqui, né? É que agora a gente usa muito o eletrônico, né? E acaba, para quem tem... Eu ainda com o eletrônico, ainda gosto do meu papelzinho. Vocês viram, né? Eu falei, deixa eu pegar minha cola aqui para ver se eu não vou esquecer de nada. Eu gosto do papelzinho. Então, eu acho que, assim... É isso com relação a diálogo. Acho que agora a gente tem que ir para a prática. Bora para a prática? Bora se conectar. Estão com as suas crenças aí?
Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria que explorasse um pouquinho mais antes da gente entrar em ação? Não? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou com a mesma lista de vocês aqui. Como que eu vou fazer? Como é que funciona o Theta? Eu vou guiar vocês em Theta comigo, tá? E eu vou falar a lista toda de crenças que eu tenho aqui. E aí, para aquilo que vocês já sabem, né? O que vocês vão tratar. Vocês vão dizer sim, tá? Quando vocês dizem sim, vocês recebem aquilo. Tá? E aí eu vou fazer o comando em Theta. Vou fazer 1 minuto aqui de silêncio para eu poder fazer o comando em Theta. O que pode acontecer? Liberar as crenças ou não liberar as crenças. As duas coisas são viáveis. Depois vocês vão testar. Vocês já sabem o que vocês tinham de crenças. Depois, e não precisa ser agora, pode ser depois mesmo, vocês vão retestar essas crenças. Aquilo que limpou, legal, essa limpou. Aquela que ainda der positivo, talvez tenha que se aprofundar e ver o que tem por detrás disso. Certo? Então é isso. Eu queria só ver, porque eu abri aqui a minha apostila. Aí a gente vai fazer os downloads também. Tem 24 crenças aí, não é isso? Aqui eu vi 18, ó. Para mim tô vendo... Ah, que tá em outra página, 24. Isso. Tá, então tô no mesmo papel que vocês. Eu vou limpar essas crenças e vou fazer alguns downloads importantes. E aí vocês vão, de olhos fechados, em Theta, vão respondendo sim para aquilo que faz sentido para vocês. Se não fizer sentido, é só não falar nada. Tá? Então, podemos começar? Sim. Então, tome uma respiração profunda, fechem os olhos. Mais uma vez. Vão se conectando com o corpo de vocês. Nosso corpo, ele só existe quando ele é observado. Quando aquilo que não tem um observador não existe. Então, experimentem tocar os braços, tocar as pernas, se conectem com o corpo de vocês. Só vou fazer uma pausa aqui para pedir um silêncio para a turma para a gente continuar. Então, puxando o ar, soltando o ar, se conectando com o corpo. Imagina que uma luz brilha no centro do coração de vocês. E essa luz se expande. Essa luz é a energia da sua matriz essencial. Essa luz desce, essa energia desce pelo seu tronco, passando pelas suas pernas, adentrando a terra como se fossem raízes através da planta dos pés. Essas raízes vão penetrando cada vez mais, passando pela terra, passando por uma camada de água, de rochas, minerais. Vai descendo, descendo até o centro da terra e se conecta com um cristal. E desse cristal vocês puxam a energia da Mãe Gaia. E essa energia sobe pelo mesmo caminho, passando por camadas de água, minerais, rochas, terra, subindo pela planta dos pés, passando pelas pernas, alinhando o chakra básico na região do períneo, subindo em forma de espiral e alinhando o chakra sexual, os 4 dedos abaixo do umbigo, na região umbilical, alinhando o plexo solar. Continua subindo em espiral, alinhando o chakra cardíaco no centro do peito. Subindo um pouquinho mais. E na região da garganta, alinhando o chakra laríngeo. Subindo um pouquinho mais e alinhando a pineal entre as sobrancelhas. Perceba que ao chegar
no topo da cabeça, alinhando o chakra coronário, esse chakra se abre e essa energia sai do topo da sua cabeça formando uma bola de luz. E dentro dessa bola está a sua consciência, como se fossem vocês pequenininhas dentro dessa bola de luz. E essa bola vai subindo, subindo, subindo. Você consegue perceber, avistar toda a cidade, os prédios, carros, pessoas pequenininhas, e continua subindo, subindo, atravessando o Brasil. Você consegue avistar os continentes, mares, e passando da camada do planeta Terra pelo sistema solar, vocês conseguem avistar todos os planetas e continua subindo na velocidade da luz, ultrapassando a galáxia e passando por camadas de luzes claras e luzes claras, escuras novamente, adentrando uma camada gelatinosa, que é onde estão todos os nossos registros. E subindo mais um pouquinho, vocês conseguem avistar todas as cores do arco-íris. Talvez percebam símbolos, números e avistam uma luz rosa. Adentrando nesse túnel de luz rosa, vocês continuam fluindo, subindo e observam um portal de luz iridescente, branco, perolado, muito iluminado. Se direcionem para esse portal. E ao entrar nesse espaço, a sua bola de luz se dissolve e vocês mergulham nessa luz. E percebem que nesse espaço somos um com o Criador de tudo que é. É nesse espaço que vocês conseguem co-criar tudo aquilo que vocês desejam, sob a proteção dos mestres espirituais, anjos da guarda, o que vocês escolherem. Invoquem essa proteção e comandem aquilo que vocês desejam nesse momento. Nesse espaço, eu vou fazer os comandos e vocês aceitam com propriedade, dizem sim, tudo aquilo que vocês desejam. Agora eu vou ficar em silêncio um tempinho para liberar essas crenças e depois eu vou fazer o download. Vocês me permitem liberar a crença: se eu emagrecer, eu vou trair o meu cônjuge? Se eu for pesada, eu vou evitar relacionamentos? Eu estou acima do peso para evitar a tensão do sexo oposto? Eu temo ser ferida emocionalmente. Eu tenho medo do amor. Comida é ruim. Se eu perder peso, eu não vou pertencer. Meu parceiro me deseja desse jeito. Eu estou acima do peso para evitar competição. Eu estou acima do peso para evitar intimidar os outros. Eu estou acima do peso para ser levada a sério. Eu estou acima do peso para ser amada pela minha inteligência e não pelo meu corpo. A comida é má. Eu odeio exercício. Exercício demora muito para dar resultado. Exercício é doloroso.
Estou sem tempo para exercício. Eu estou velha demais para liberar peso. Eu estou disposta a liberar o excesso de peso. Eu amo meu corpo, como ele é. Não quero perder esse corpo. Eu sei como e quando parar quando estou comendo. Se eu for bonita, as pessoas vão me achar que sou superficial. Pessoas bonitas são imbecis. Que todas essas crenças sejam destruídas, descriadas, canceladas no nível de alma, no nível genético, no nível primário, em todo o campo histórico, que sejam resolvidas em todo o campo histórico. Para o bem maior, está feito, e assim é. Vocês me permitem que seja feito o download das seguintes crenças fortalecedoras. Eu amo meu corpo. Eu sei como me nutrir sem comer em excesso. Que todas essas crenças sejam instaladas na perspectiva do Criador de tudo que é e para o bem maior. Os tipos de comida certos me fazem feliz. Eu gosto de comer o que é nutritivo. Eu sei como liberar excesso de peso. Eu sei como me comunicar com o meu corpo pela perspectiva do Criador. Eu sei como é a sensação de ser bonita. Eu aprecio a comida que como. Se eu for bonita, as pessoas vão gostar de mim mesmo assim. Eu sei quando estou satisfeita. Eu como menos e fico com saciedade. Eu sou jovem, eu sou forte. Eu gosto de me exercitar diariamente. Eu me sinto bem comigo mesma. Eu sou importante. Eu aceito o meu corpo. Eu gosto de tomar minhas vitaminas. O espelho é meu amigo. Eu me respeito. Eu sou responsável pelo que como. Eu gosto de água. Eu aprecio comidas com bons nutrientes. Pequenas porções de comida já são satisfatórias. Eu gosto de frutas. Eu gosto de verduras cruas. Eu gosto de me exercitar todos os dias. O exercício físico é meu amigo. A boa alimentação é minha amiga. Eu sei quando devo parar de comer. Eu estou confiante em liberar peso. Eu sou paciente comigo mesma. Eu sou calma e senhora de mim. Eu sou atraente. Eu sou esbelta. Eu sou forte. Ser forte é ser esbelto. Ser forte é ser saudável. Eu entendo como é a sensação de absorver os nutrientes da comida.
eu me vejo atraente. Eu aprecio frutas e legumes. Eu sei como é a sensação de comer menos e me sentir satisfeita. Eu sei como é viver o meu dia a dia comendo o suficiente. Eu sei a definição do Criador de comer de forma saudável. Eu sei como comer de forma saudável. Eu sei a definição do Criador de como ser atraente. Eu sei qual é a sensação de ser atraente. Eu sei o que é emagrecer na definição e perspectiva do Criador. Eu sei qual é a sensação de emagrecer. Eu sei como emagrecer. Eu sei como me exercitar de forma responsável e saudável. Eu sei qual é a sensação de comer o alimento que é bom para o meu corpo. Eu sei quando parar. Eu consigo perceber o meu corpo. Eu me comunico diariamente com o meu corpo. Eu reconheço as necessidades verdadeiras do meu corpo. Eu sei como perceber o que eu estou comendo. Eu sei como perceber se estou comendo acima do que preciso. E eu sei a hora certa de parar. Eu sei como viver o meu dia a dia sem excessos. E sei como me sentir bem comigo mesma. Eu sei como viver o meu dia a dia sem me sentir desanimada com o meu peso. Eu sei que eu pertenço à minha família, mesmo pensando diferente deles. Eu sei que eu pertenço e sou aceita pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus parceiros, quando estou no meu peso ideal para mim. Eu respeito o meu corpo. Sintam como se essa verdade fosse penetrando em todas as células do corpo de vocês. E quando se sentirem preparadas, podem abrir os olhos. Como estamos? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Foi tranquilo? Foi. Eu senti, engraçado como a gente não tem um tempo para a gente, né? Para falar com o nosso eu. A gente tenta, às vezes, na hora de dormir numa oração, mas com a gente nunca se fala. Verdade. Para aqui. Mais alguma coisa? Como é que foi para vocês? Foi tranquilo. Dá uma relaxada? Sim. Vocês conseguiram perceber essa conexão? Algumas pessoas às vezes são um pouco mais mentais, não conseguem visualizar, mas o próprio corpo a gente sente às vezes, né? Às vezes a mão pode formigar, a gente pode sentir pique fora do corpo. Me senti com vontade de estar que nem a Lili e a Gabi, ó, encostada, que deu uma vontade de deitar
E eu nessa cadeira. Então, essa é a frequência teta. Quando a gente entra em teta, vem aquele soninho. Né? Então, é um treino a gente manter a atenção em teta. E quando eu entro em silêncio, é porque eu estou falando em teta, né? Em teta, assim, no pensamento, aquilo que eu verbalizei. Porque quando eu verbalizo, eu volto para delta. Para eu dar o comando, eu tenho que dar o comando em teta. Tá. Desculpa a ignorância, mas eu não conheço não é a palavra, eu não conheço o significado dela, do que vem, teta. O teta é a frequência teta. A gente tem a frequência delta, de quando eu estou acordada, temos a frequência alfa, que é quando eu estou em estado meditativo, e a frequência teta é quando eu estou quase dormindo. Sabe aquele momento que você está, tipo, meio dormindo, meio acordado? É a frequência teta. E é nessa frequência que a gente consegue instalar essas crenças. As crianças, por que a gente fala que os primeiros 1000 dias de vida é o que vai determinar a vida adulta de uma pessoa? Esses primeiros 1000 dias de vida é da fecundação até os 3 anos de idade, que é aquele momento em que estão sendo instaladas as primeiras sinapses. A gente pensa que não, mas eles, desde a barriga, aliás, desde antes da fecundação, eles já estão absorvendo esse campo morfogenético que eles vão viver. E, coincidência ou não, né, que não é coincidência, é o período em que eles estão a maior parte do tempo dormindo. A maior parte do tempo eles ficam oscilando entre estar acordado e dormindo, que é essa frequência teta. Que legal. E assim, a cada 7 anos, todas as nossas células trocam. Daqui a 7 anos, quem eu sou hoje, eu já não vou ser mais. Todas as minhas células trocam. Então, se eu consigo manter um ritmo, um peso constantemente, trabalhando sempre a minha melhor versão, a cada 7 anos, eu vou conseguir ir limpando tudo isso que não me serve mais, para que as próximas gerações vão se resolvendo isso também, né? Eu vou trabalhando o meu DNA para vir outras gerações com crenças mais fortalecedoras. E as nossas crenças, elas não estão só na mente. Por exemplo, eu trabalho também com barras, né? As barras de ápice, a gente trabalha os 32 pontos da cabeça que vai liberando. A gente teve também essa palestra. Só que as minhas crenças, elas não estão só na região do meu cérebro. Elas estão em todas as células do meu corpo. Todas as células. Então, eu posso comandar o meu corpo inteiro e comandando para todas as células do meu corpo. E assim, para mim, todas essas técnicas são maravilhosas. E aí depois eu gostaria que vocês testassem essas crenças que tinham dado, para vocês testem de novo, para ver o que realmente foi liberado e o que de repente pode ter algo por detrás disso. Né? E tanto faz, se for a da mão ou se for a do corpo, tanto faz. É o que cada um sente melhor, né? Sente mais fácil. Tem uma outra da mão também que é assim, ó. Que é sim, sim, sim. Aí, ó, ele fica preso. Não, 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 ele abre mais fácil. Esse é o que eu tinha mais dificuldade no começo, agora até que eu consigo. Ó, você prende o dedo assim, firme, e aí você fala sim, 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 e tenta abrir. Ele pode até soltar um pouquinho, mas ele fica mais duro. Sim, sim, sim. E aí você fala não, 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 ó, sim, sim. ele abre mais. Não, não, não. É verdade. Sim, sim, sim. Aí pode testar por esse aí também. É sempre bom testar o sim ou não, porque às vezes o polo pode estar invertido. Né? A gente inverte aí de acordo com o tempo, a quantidade de água que a gente toma. E aí, para alinhar o polo, a gente alinha em reiki ou a gente alinha também tomando água e zipando a nossa energia. Zipando a energia é simplesmente eu... Quer ver? Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para... Ai, peraí, só arrumar aqui. Abriu aqui.
Ó. Eu pego a mão direita, como se eu estivesse pegando um zíper. Aí eu pego, tipo, aqui abaixo da vagina, esticando o braço assim para baixo. E eu subo. Vou virar aqui um pouquinho. Até em cima, assim, ó, como se eu estivesse fechando um zíper. E corto para a direita. Aí isso é uma técnica para a gente alinhar os polos quando eles estão invertidos. Tá? Não sei se vocês viram, eu fiz isso. É também uma técnica para a gente cortar a energia. Eu fiz isso quando a gente finalizou. Eu desfiz a energia e zipei, que é para eu me separar de vocês, senão a gente fica integradas. Então é isso, meninas. Espero ter sido contribuição para vocês. Espero que tenham liberado muitas crenças e que, principalmente, a gente traga mais consciência, né, do que o nosso corpo realmente está fazendo aqui. Eu tenho um exercício no YouTube que eu gosto muito, 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 que é um exercício da gratidão, com base no livro A Magia, da Rhonda Byrne. E um dos exercícios lá fala para a gente ser grata pelo nosso corpo, para a gente escolher aquela parte que a gente menos gosta no nosso corpo. E eu tinha muitas questões com os meus seios, não gostava, achava torto, pequeno, e não gostava. E aí, quando eu fiz esse exercício, gente, parece que eu me libertei, assim, de uma coisa, de um peso enorme, e eu passei a gostar deles, né? Aí, se a gente começa a ser grata, por que eu gosto dos meus seios? Ah, porque eu amamentei, por causa disso, por causa daquilo. E aí, trazer essa gratidão para o nosso corpo, como ele é, por que eu gosto? Meu corpo, ele é apenas uma expressão do meu ser aqui. E isso ajuda bastante. Quanto mais eu me aceito, quanto mais eu me livro do meu auto-julgamento, mais eu vou deixando ir os fragmentos que não me servem mais, né? E deixar ir com muito amor esses fragmentos que não me servem mais. Tem no YouTube, é isso? Esse da gratidão Como tem que no tá escrito? YouTube. Mas procura como gratidão. Eu não Você põe sei no se grupo? procurar como o desafio da gratidão, se ele vai aparecer, mas eu coloco lá no grupo para vocês o link do desafio. Ele é muito bacana, porque eu falei do corpo, mas ele trabalha todas as áreas, né? Trabalha a parte de relacionamento, de prosperidade. Eu adoro esse exercício, inclusive estou precisando fazer de novo. A Kelly faz muito, né, na hora do... Gratidão. E, além de tudo, é o se equilibrar também, né? Deixar equilibrado lá, que é o que você falou. Às vezes a gente está com a energia ali, e aí um lado sempre tem um trabalho maior ali com o outro do que o outro, e se equilibrar também, além de ser grato. Né? Exatamente. Muito bom. E o legal é que você usou muito a parte, lógico, né? Usou o emagrecimento como forma geral, mas aí a gente pode pensar em qualquer outra parte, ou ganhar o peso, né? Às vezes você tem umas crenças com relação a isso, porque a pessoa que está fora de peso também tem todas essas mesmas crenças do que a pessoa que está acima do peso, né? Que pode ser tão prejudicial para ela quanto o inverso. E é o que você falou, se a gente fica ali num programa de 30 dias e aí não mudar as suas crenças, você fatalmente vai voltar a consumir X calorias, em balança matemática falando, e gastar menos, e aí vai voltar ao que você era. Então, não é os 30 dias que fazem o resultado, é o que você trabalhou e pessoas como você que esteve no game aí, fazendo um trabalho para que a gente continue isso, para levar adiante isso, né? Exatamente. Com certeza. Porque é a minha atitude, né? Só que a minha atitude, ela vem do quê? Vem muitas vezes no automático. Eu entro lá nos meus sabotadores no automático, porque ele é consequência de um sentimento, de uma emoção, que é consequência de um pensamento, que, por sua vez, é consequência de um esquema, né? A gente chama na terapia cognitiva esquemas. São esquemas, são as verdades que eu construí na minha mente. E esses esquemas, são 18 esquemas que nós temos, e eles têm como base 3 crenças centrais, que é o desamparo, o desamor e o desvalor. Então, todas essas crenças que a gente carrega, lá no fundo, tem uma dessas 3 crenças centrais.
gente feliz aí, hein? É, meu marido e meu filho, desculpa. Que bom! Isso porque a felicidade é que acabou a lição. A professora, felicidade. a professora deve estar feliz pra caramba lá atrás também, né? Porque ficou muita coisa pendente, muitos aplicativos da escola, e aí eles brigaram a tarde inteira e ficou. Aí agora ele veio aqui, não sei se vocês viram, ele veio aqui e falou para mim: mãe, você não sabe, eu terminei. Aí agora eles fizeram a festa. Mas ó, é judiação. Hoje ele passou a aula inteira com a piscina assim, ó, pegando fogo, e ele lá estudando, é uma judiação, né? A minha está estudando também, que tem prova amanhã. E os pequenos... O meu teve prova hoje, eu fechei a janela na hora da prova, né? Vai ser o primeiro dia de prova, nunca fizeram prova antes. Ai, caramba, pior Nossa. ainda. Aliás, eles nem sabem, nem falei que é prova. Amanhã a gente vê como que vai ser. O meu eu comecei assim, ele é totalmente zen, tem prova, ele vai de boa, ele não se preocupa, não, em toda a relação, né? Não tá nem aí, deixa rolar, a gente que fica lá se matando para ver o que está acontecendo. É difícil, né? Mas se para a gente está difícil, imagina para eles, né? Verdade. É muita novidade, é muita coisa. Não, com certeza. É bem isso. Os meus têm prova toda terça. Os meus têm prova toda terça, quarta, quinta e às vezes de sexta também. Toda. Nossa. Não uma semana. Nossa, quantos anos eles têm? Um 12 e o outro 15. O meu tá com 11, tem prova toda quarta-feira. Mas é bom que vira uma rotina. E é menos vira uma matéria, rotina. porque como é com frequência, tem menos matéria. Então, no final das contas, fraciona, né? É verdade. Hoje ele teve prova também. A gente tem que... Na nossa época, principalmente na minha, né, que sou a mais velhinha aí, é complicado, jogo duro. A gente não tinha toda essa informação, né? Meus pais não sentavam na mesa para poder me ajudar com nada, a gente que corria atrás, né? Mas agora a gente também tem que dar um apoio, porque é muita coisa. Eu era filha de professora da escola ainda, então, ou seja, se eu tivesse nota baixa, minha mãe sabia antes de mim. Então, eu tinha que ralar muito. Pior ainda. Meu irmão tentava dar umas gambeladas nela e ela falava assim, eu sei que você tirou nota baixa, viu? Aí ele, ele já, ai, meu Deus, nem sabia ainda. Então, minha mãe sabia antes da gente, entendeu? Complicado. Mas a gente está usando a internet para fazer um tetra, gente. Você acha? Olha a tecnologia onde chega, né? Tem o lado bom também, né? Tem. Com certeza. Vanessa, olha, eu estou assim muito grata, viu? Porque eu acho que você está trazendo aqui para a gente um conhecimento. Eu entendo um pouco disso, porque eu já fiz alguns cursos nessa área, só que é o tipo de coisa que a gente nunca para fazer novamente, né? Para destravar alguma crença, para de repente entender onde que aconteceu aquela crença, que com certeza sempre foi ali no começo da nossa vida, num ato que sem querer um pai ou uma mãe fez com a gente, ou um amigo, alguém, e que a gente naquele momento ali marcou a nossa vida aí para frente, né? Então, eu agradeço muito, viu? Estava ansiosa por esse momento, não queria deixar de participar. Eu também agradeço muito. A contribuição. Eu sou apaixonada por esses temas holísticos e eu gosto bastante. E é bom da gente acompanhar o Instagram dela, porque ela faz várias coisas legais, as lives estão cada vez melhores, e a gente viu, que eu até mandei uma mensagem, Vanessa, me explica seu trabalho, que agora eu vi o seu outro perfil lá. Foi muito bom. Hoje a gente falou sobre terapia do lar. Caramba, hoje eu não vi ainda, eu vou assistir também. É muito legal, muito legal. A gente que tem que agradecer a se dispor aí, tá aí um horário a mais de trabalho, contribuiu mais com o Game sem a gente esperar. Eu falei que foi uma apresentação do seu trabalho, mini palestra, porque a gente aprendeu um monte de coisa lá. Então, maravilhoso. Legal, muito bom. Fico feliz e assim... Obrigada.
muita saúde, principalmente para todo mundo, né, gente? E lembrar sempre de abençoar e comandar o que a gente quer daquele prato. Né? É que a gente não acredita muitas vezes, né? Como assim eu vou comer um bolo e não vou engordar? Né? Mas é comandar, tudo tá na mente. Se comer o bolo inteiro, vai engordar. Se comer o bolo inteiro, vai engordar. Tá, o açúcar tá lá. Vou conversar com o meu corpo no jeito que você falou. Falar, mas tem certeza que você quer mais? Entra na mãozinha lá, né? Eu vou fazer trilha e aí às vezes a gente se perde nos caminhos. Assim, tá, mas espera aí. E agora? Vai para a direita, vai para a esquerda. Aí só dá corpo, o caminho é para a direita ou para a esquerda. Me ajuda, hein? Mas o que eu vou fazer? Não tenho senso de direção, né? Eu dirijo, gosto de dirigir, mas não sei nada de localização. Como que eu vou fazer isso com isso no volante? Não dá. Vai dar certo. Tem que parar o carro e falar, verdade, o caminho que tem que ir é para a direita, aí ele vai falar, é para a esquerda. Uma boa. Muito louco, mas é verdade. Depois que a gente tem que incorporar essas ferramentas, mas depois que a gente incorpora, nossa, eu uso para tudo. Vamos só se tirar adaptar, foto. Né? Agora vamos fazer a foto, né, gente? Vamos lá. Eu vou dar um print aqui, ó. Isso, dá um print também, a gente bate essa foto aqui. Espera, deixa eu ver se virar. Sorriam. Agora sim é a última do game, a gente posta lá e a gente tira. Como fica assim seus bons dias? Daqui um ano eu nem não quero pensar. daqui um ano, é muito Só é gostoso um porque tem fim, porque senão a gente não ia querer mais, pode ter certeza. Se a gente deixasse mais tempo, aí essa intriga de casa, pode ver, começa a desacreditar em alguma coisa, reclamar de outra, falar de regra, não gostar do amigo. Então é bom porque dura pouco e depois a gente volta com gás de novo. Mas faz o seguinte, mas os connect, um ajuda o outro, você não tem noção. A turma às vezes me mandava mensagem: Su, você esqueceu de pôr aquilo ali. Eu também já fiz para alguns, fiz para Suzy, você não colocou no seu que lá e tá bom, tô indo lá. Aquele negócio que você falou que não podia ajudar, eu ajudava, vira e mexe. A gente trabalhou isso, viu? Porque a gente teve uma edição. Isso é muito bom. Mas a gente teve edições pesadas. Tive a edição a número 3, ficou na história do meu game. Então, assim, a gente teve histórias pesadas de gente que... A gente sabe que existe todo tipo de pessoas, né? Então, que precisava ganhar a qualquer custo e nem todo mundo fica feliz com a do outro. É o que a gente fica brigando e trabalhando o tempo todo ali. Ai, não sei, então, assim, eu posso estar enganada. Essa não, mas tá nova. Esse é o meu segundo. O outro também foi assim. Muita gente também, como eu dei toque, também me deu toque. Mas esse eu não sei se foi porque eu acabei com um monte de coisa que aconteceu, tal, eu participei só os 15 primeiros dias. Depois era só o que eu via e eu conseguia e eu fazia. Depois costurava, né? Porque estava cheio de encomenda. Foi, graças a Deus. Trabalhei bastante também, mas também teve outras coisas meio que eu não consegui. Mas assim, a energia, sabe, de vocês... Lógico, todo mundo está querendo os R$500, né? Apesar que eu sempre entrei para me motivar, nem pensava no dinheiro, mas acaba uma coisa gostosa que você acaba indo, né? Mas não sei, para mim, assim, eu fiz pessoas, amigos que eu não conhecia e nem conheço pessoalmente tete a tete, né? Mas que agora eu estou vendo, né? Porque às vezes na aula eu estou fazendo por celular, é uma telinha desse tamanho, né? Aí não dá, ou faz ginástica ou põe óculos, né? Os dois não dá. Mas, assim, foi uma coisa muito gostosa, uma energia muito boa. E também fiquei muito feliz pelos ganhadores. Isso, essas duas versões mesmo, 100% online, posso dizer para você que foi mesmo. Foi leve para o meu trabalho. Muito. Eu não sei para você, isso na 7ª edição. Assim, para mim, que estou de fora, eu estou falando de coração. Foi uma coisa, assim, muito leve. Sabe, de você ver que aquela pessoa deu uma sumida e você, poxa, será que está tudo bem, né? Não tive tempo, assim, de estar ali e tal, mas
o pouco que eu tive foi uma coisa assim bem gostosa. É bem tranquilo. A gente tem muita coisa que acontece nos bastidores que a gente acaba conversando individualmente. Acontecem muitos problemas pessoais na vida de cada um em 30 dias, mas foi leve. É isso que eu gosto, porque eu falo assim: se for para dar problema para nossa vida, a gente não quer nem o dinheiro que ele traz, né? Nossa Senhora, nem me fala, assim, já basta os enroscos. Para mim, sabe, você se comprometer com algo, a gente vai lá e faz. Ainda mais você fala, nossa, eu me comprometi que eu ia fazer. Eu falava, meu Deus do céu, não vai dar tempo, tem que descer, tem que andar, deixa eu correr aqui, vai acabar, 00:05. Vamos correr, igual eu vi a postagem dela de salto. Vamos fazer atividade de salto mesmo, porque eu quase torci o pescoço. Ai, senhora Vanessa. Mas, ao mesmo tempo, ela, para ajudar a amiga dela, ela fez o burpee em pleno estacionamento de posto de gasolina. Posto de gasolina para dar tempo, que era às 14 horas. Meu Deus. Muito legal isso. Assim, você tem que seguir o Dória não, o Covas não antecipou, o Orlando Morano antecipou os feriados, antecipa o Connect, Isso, eu também dou maior apoio. É isso na boa, mesmo, faz uma antecipação. Ia ser 2022, mas agora, gente, eu também estou antecipando o Connect. Entra nessa vibe. Isso, então essa vibe que você tem que pegar. Agora, acabou de acabar. Tchau, Li. Oi. Obrigada, Vanessa. Tchau, meninas. Obrigada, Van. Beijo. Vai semestral. O Connect, eu acabei de trabalhar ele agora, mas a gente não acabou, que a gente vai acabar hoje, vai finalizar salas lá, vai acabar com o Instagram. Então, na verdade, o trabalho está acabando agora para mim mesmo, amanhã. Até a gente combinou, a Van. Falei, Vanessa, pode ficar tranquila que hoje vai ficar lá aberto o dia inteiro para a gente poder falar sobre isso e até para postar, né, o trabalho, mas vai acabar. Porém, assim que acaba, gente, eu tô desde... foi em agosto o outro, né? Que eu falei que ia ser logo em seguida em dezembro. Então, desde dezembro, fechando palestrante, falando como que funcionava, onde é para enviar o vídeo. Pesado, né? E fora conseguindo os brindes. A cada brindezinho, eu tinha uma outra conversa lá no meu celular. Ela, você não mandou o vídeo se apresentando, me manda suas imagens de divulgação. E assim, por fora, tem muita coisa que eu fico muita coisa. Ai, não esquece, Vanessa, faz seu vídeo para se apresentar que eu vou enviar hoje no grupo. Ai, me manda 5 exemplos do seu trabalho para me fazer divulgação. Ainda tem divulgações que eu nem terminei os 30 dias, que aí eu vou postar mais uns dias todo mundo, né? Mas assim, e conseguindo os brindes para vocês e vendo quem quer troca. Tem que buscar meu brinde, inclusive. Será que ele já está no ar ou tem que esperar passar o isolamento? Qual é? Do bronzeamento. Não, pode. Eu acredito que. Pode falar com a Camila, ela já falou com você? Não. Então foi erro meu, tá vendo? Eu não mandei endereço. Porque, quem foi a ganhadora é para a Camila, mas a Camila eu falo com ela. Porque para a maioria eu faço o quê? No outro dia eu já falo, fulana de tal ganhou. E por falar nisso, hoje eu vou fazer um sorteio do Maravilhas da Terra de novo, porque a promessa era quem estava online. A Vanessa acabou não assistindo a live ontem, porque ela estava no aniversário do filho. Então a gente vai sortear de novo o Maravilhas da Terra, só ela com o brinde que você teria ganhado ontem, Vanessa, de novo. Eu entrei na live, mas não consegui. Na hora do final tinha que ir lá falar a mãozinha, só que a live acabou, não deu tempo nem de falar que a Vanessa não estava respondendo. Aí eu confirmei com ela hoje cedo, era o aniversário do filho, ela entrou rapidinho. Mas aí, até isso, eu que não mandei para Camila Gaia, foi a ganhadora, viu? Porque para algumas é super rápido. Por exemplo, eu mandei para o Slim Day, que era só a ganhadora, na hora o Slim Day mandou. Né? Foi super rápido a entrega. Foi super rápido. A lingerie da Flávia está comigo, eu vou entregar no sábado na hora da avaliação, porque vem de São Pedro, então ela aproveitou um correio e já enviou de uma vez para mim antes do game começar. Então, tem coisas que eu estava com o produto em casa e tem coisas que não, mas daí tem toda essa correria. Então, eu vou atrás de patrocinador. Se a gente já tiver um grupo bom de gente que quer dar brinde, a gente já vai colocando provas em dia, vai gravando. Vamos, quem sabe, né? A gente não sabe dia de amanhã. A gente está só em março, né? Mas em dezembro, quem sabe? Eu te mandei um marketing aí para você falar, Vanessa. Entendeu? Vai saber. Tem que ser antes do Natal, né? Para todo mundo estar preparado para o final do ano. O outro foi foi preparação para o Natal mesmo. O outro deu certinho no final de ano. Antes do Natal e pós-carnaval.
Foi bom esse ano. Como não esse boicotou ano ninguém. não tivemos nada, Qualquer mês que você fizer, tá qualquer ótimo. mesmo Porque que você fizer, tá dentro. Provavelmente não Verdade. tenha, né? Ai. Vou lá liberar o grupo, vou mandar a foto da Vamos lá. gente, tá? vai lá. Vamos Gente, marcar a obrigada, Vanessa, viu, porque mais um Vanessa? trabalho. Vocês. Obrigada, Depois vocês gente. me contem, eu quero saber, viu? Vou refazer tudo que foi sim, Também que foi vou. não aqui. E Também tentem marcar a Vanessa no Por Vanessa Pellegrini, que aí é o do trabalho dela, aí a gente já divulgou dela. verdade. Tá bom? Pode deixar, beleza. Qual por Beijos, Vanessa? obrigado, gente. Por Vanessa Vanessa. Pellegrini. Eu vou mandar o link lá do desafio. Ai, manda, fica mais Porque fácil. ela é Pellegrini, ela não é minha Com E. família. Tanto é que quando eu li- Não é sua família. É. Tchau, gente. Tchau, Beijo. gente. Obrigada. Beijo, viu? tchau. Beijo, tchau.